Fala pessoal, tudo certo? Hoje eu vou falar um pouco sobre filas e eu vou explicar o porquê você deveria usar e se você não conhece, por que você deveria conhecer. E só para já dar um norte, no final do vídeo, que é a parte que eu vou fazer um live code, eu vou utilizar o RabbitMQ para exemplificar a parte de filas, tá? Então, exemplificando, o que é uma fila? É nada mais que é como se fosse uma lista onde o primeiro a entrar é o primeiro a sair. Então pode pensar nisso como uma fila de mercado. Ou seja, a primeira pessoa que entrou na lista vai ser a primeira pessoa que vai ser atendida e vai ter o seu pedido processado, vamos assim dizer. E se você pensar, cada item na fila ele é atendido de uma vez só. E até para exemplificar isso, eu vou até trazer o Scholar Draw aqui só para mostrar o que eu estava pensando, né? Se você está curtindo esse conteúdo, te convido a se inscrever no canal, deixar o like, porque isso me ajuda bastante a crescer o canal e me dá um gás para continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. O item 4. Então, se a gente pensar da forma que eu falei, o primeiro a entrar é o primeiro a sair, como esse círculo foi o primeiro a entrar, ele vai ser o primeiro a ser consumido. Então, eu vou colocar aqui um C, que é o de consumidor. Ele vai pegar esse item e vai processar. Então, ele foi processado, ele saiu da fila. A mesma coisa, o segundo foi processado e saiu da fila, e assim sucessivamente, né? E aí, se a gente for trazer isso agora para um sistema distribuído, em vez de ser pessoas que estão esperando para ser atendidas, a gente tem algum processo que ele foi colocado na fila e está esperando para ser executado. E em sistemas distribuídos, em vez de ter apenas um consumidor, que foi o que eu mostrei no Scholar Draw, a gente pode ter vários consumidores. Ou seja, vamos imaginar que na minha fila eu tenho 4 pedidos. E se eu tenho 4 consumidores, cada consumidor vai pegar um pedido e já vai processar ele. Ou seja, mesmo tendo entrado 4 de uma vez, os 4 já vão ser logo na sequência, porque eu tenho 4 atendentes esperando para consumir o que já entrou na fila. E o que a gente pode exemplificar por tarefa, por exemplo, pode ser enviar um e-mail, gerar um PDF. Então, por exemplo, quando você entra lá no seu banco e você pede para gerar um extrato, muitas das vezes o extrato consolidado que eles te enviam por e-mail, ele não está pronto. Esse cara é um pedido que ele entra numa fila, aí você vai ter um consumidor que ele vai entender, putz, esse fulano aqui pediu para gerar o extrato. Então eu vou lá nos últimos 30 dias dele, pego aquilo, empacoto e mando para uma fila. Aí provavelmente o consumidor pega aqueles 30 registros ou 40 registros, dependendo do quanto que a pessoa gastar no mês, empacota aquilo num PDF e te envia por e-mail. E todo esse processo, se for para pensar, cada pedacinho dele pode ser feito utilizando filas. Então, eu envio uma requisição, a minha fila pega todas as transações dessa pessoa. Pegou essas transações e envia para uma outra fila. Então, por exemplo, essa outra fila vai pegar essas transações e converter como um PDF. Gerou um PDF, salva isso, por exemplo, num S3 da vida e envia uma requisição para outra fila. Aí a outra fila pega do S3 e envia o e-mail. Só exemplificando um fluxo aqui imaginário, tá? E aí, qual o problema que a fila resolve? Então, pegando um outro ponto, tá? Sem ser esse agora que eu falei do envio de e-mail da transação bancária. Vamos pensar que você está criando uma API que ela cadastra usuários. Então, o usuário vai lá, digita o e-mail dele, o CPF, qualquer outro dado e dá um Enter. A hora que você dá um Enter, essa requisição ela vai chegar no seu back-end. Então, provavelmente, o que pode acontecer, né? Que é o que eu vou exemplificar na parte de Live Code. O seu código, ele cadastra o usuário e, ao final desse ponto, ele envia um e-mail. E aí, vamos supor que, por algum motivo, o seu servidor de e-mail está fora do ar. Mas você conseguiu criar esse cadastro do usuário no seu banco de dados. E por causa de um erro no seu serviço de e-mail, esse cadastro do usuário deveria ser invalidado? Bom, na minha visão, não. Até porque, normalmente, quando a gente envia um e-mail para avisar que o seu usuário foi cadastrado, é apenas assim, clica aqui para ativar a sua conta. Então, assim, o fluxo principal foi feito, que é criar um usuário. O que faltou foi enviar um e-mail para a pessoa avisando que a conta dele está pronta e só falta ele clicar num link para ativar a conta dele. E como que a gente pode resolver isso? Vamos pensar que o nosso serviço de enviar e-mail ele está sendo controlado ou gerenciado por uma fila, ou seja, eu criei meu usuário, eu publico uma mensagem e falo assim, ó, o usuário foi criado, envio um e-mail avisando que a conta dele está disponível, ele só precisa clicar aqui para efetuar o login. Pronto. O que vai acontecer? Você criou o seu usuário e vamos supor que, de novo, seu serviço de e-mail ele está fora do ar. Só que
A requisição que vai chegar para o usuário lá no cliente dele, vamos assim dizer, na interface, é um 200, dizendo assim, cara, sua conta foi criada. E normalmente a gente fala, ó, vai chegar um e-mail em algum tempo para você. E o porquê a gente coloca em algum tempo? Porque o envio de e-mail, ele é uma tarefa assíncrona. Ou seja, como é uma tarefa assíncrona, se eu deixar ela acoplada na minha API, se ela quebrar, a minha API vai devolver um erro, e se ela demorar, a minha API vai demorar para retornar para o cliente. E isso pode impactar num timeout. Então, pensando por esse lado, faz muito mais sentido eu ter uma fila que ela gerencia os e-mails que são enviados, por exemplo, nesse caso, de ativação de conta. E só dando uma refrescada no que eu acabei de falar, o que mudaria nessa arquitetura? Em vez de ser um serviço síncrono, ou seja, a pessoa cria o cadastro, salva no banco e envia o e-mail no mesmo serviço, ou seja, na mesma API, muda para o serviço recebe a requisição, cria o cadastro, salva no banco e publica o e-mail que deve ser enviado numa fila. Aí, essa fila vai ter algum consumidor que vai pegar esse e-mail ou essa mensagem que foi enviada para a fila, vai ler isso, processar e disparar o e-mail para o usuário. Ou seja, o nosso fluxo ele ficou desacoplado. Ou seja, se der um erro no meu servidor de e-mail, a pessoa continua conseguindo criar a sua conta, porém ela vai ter um tempo a mais para ela ativar. E a parte boa disso é que a API respondeu na hora e o usuário não ficou esperando o e-mail ser enviado. Então, dado que a gente já entendeu um pouco do problema e como uma fila pode resolver isso, vamos falar dos benefícios de usar uma fila. O primeiro ponto é, eu estou fazendo um processamento assíncrono, ou seja, eu consigo desacoplar o meu fluxo para que a parte síncrona execute de forma paralela aos meus processamentos assíncronos. O outro ponto é reduzir o tempo de resposta da aplicação. E não porque a aplicação ficou mais rápida, apenas, de novo, como eu falei, eu separei o que é síncrono de assíncrono. E como a gente fez a separação, o usuário recebe a resposta quase que imediatamente. Ou seja, dado que salvou, eu já retorno e falo assim, deu certo. O segundo ponto que eu já comentei também é a parte de desacoplamento, né? E dado que a gente desacoplou, né, que seria um outro benefício, vamos pensar que agora eu quero que, além de enviar e-mail, eu quero que seja publicada uma outra mensagem para uma fila de analíticas, ou seja, eu quero saber quantos usuários estão sendo cadastrados na minha aplicação. Ou seja, a mesma mensagem que eu utilizei para gerar um e-mail, eu posso ter um outro consumidor que também escuta esse meu tópico e fala, putz, um e-mail um usuário foi cadastrado. Ele enviou o e-mail e um outro tópico consumiu isso e publicou, por exemplo, no banco de dados de Analytics, né? Então, eu consigo saber o quanto minha base de usuários vai crescendo. E um outro ponto que a gente pode até colocar dentro de desacoplamento é, se eu trocar o meu serviço de e-mail, ou a forma que eu envio esse e-mail, para a API é transparente, porque a única coisa que importa para a API é, ela publicou e ela sabe que em algum momento vai ser enviado o e-mail para o cliente. E também tem um outro ponto muito importante que é de resiliência. Ou seja, que foi que eu mencionei um pouco mais cedo. O servidor de e-mail caiu. O que acontece? A nossa API quebraria. Com a fila, essa mensagem ela continua armazenada. E a partir do momento que o servidor voltar, essa mensagem ela vai ser reprocessada. Ou seja, eu não vou ter que fazer nada, o usuário não vai ter que recriar a conta dele, porque essa mensagem ficou armazenada. E com isso, nenhuma informação foi perdida também, né? E falando um pouco sobre escalabilidade, né? Vamos pensar numa Black Friday, só um exemplo aqui, tá? Você recebe 50 mil pedidos na sua API. A sua API, ela tem um tempo para fazer um scale-up, né? Mas, como você tem uma fila, toda requisição que chegar de e-mail não vai ficar presa no seu serviço. Ela vai ser despachada para o seu broker, para o cara que vai encaminhar para onde essa mensagem tem que ir. E mesmo a sua API não escalando, o que aumentou foi a sua fila. Ou seja, a sua fila aumentou bastante. Mas lembra que eu comentei que você pode ter um consumidor, 2, 3, N consumidores. Ou seja, independente da quantidade de requisição que está chegando, o seu dado ele não vai ser perdido, ele vai ficar enfileirado. E uma hora ele vai ser processado. Mas você não travou a sua API, independentemente de quantas requisições chegaram. E aí já emendando e falando um pouco de retry, né? Retry é nada mais, nada menos que retentativas, né? Então, se um serviço falhou, eu posso retentar
essa mensagem na minha fila. Pensa, a minha mensagem ela não saiu da fila porque ela não foi processada, ela falhou o primeiro teste de processamento dela, né? Então ela pode ser retentada quantas vezes você configurou na sua fila, né? Então vamos supor que eu configurei para ser retentada 3 vezes. Se a partir da terceira vez, ou seja, ela tentou 1, 2, 3, falhou, a sua mensagem ela não é perdida. Ela vai para uma outra fila, que é o que a gente chama de Dead Letter Queue. E o que acontece? Toda vez que a mensagem ela vai para uma Dead Letter, ela não perde, ela vai para um tópico separado dentro da sua fila, certo? E o porquê que isso é bom? Como você tem uma mensagem dentro de uma Dead Letter, você consegue investigar qual que é o erro daquela mensagem, porque às vezes foi enviado um dado errado. E a hora que o seu consumidor foi tentar consumir aquilo, ele falou, cara, eu não conheço esse tipo de mensagem que tá aqui dentro. E aí ele quebra. E aí essa sua mensagem ela não é processada, e por isso ela cai numa dead letter. E aí você tem tempo de investigar com calma se foi um erro de sistema, se foi um erro da sua mensagem, se foi um erro do serviço que caiu. Então você tem um tempo e a sua mensagem não é perdida. E aí entra, acho que o ponto mais importante quando a gente trabalha com filas, que é o que a gente chama de indepotência. O que significa algo indepotente? É uma operação que ela pode ser executada diversas vezes sem causar resultados diferentes. Por exemplo, vamos voltar para aquele exemplo do e-mail, né? Uma operação idempotente nesse cenário quer dizer que se eu executar 50 vezes, eu não vou enviar 50 e-mails. Eu só preciso executar essa operação uma vez. A partir desse momento que a minha operação foi executada com sucesso, todas as demais operações que forem executadas, dado que ela é idempotente, ele vai simplesmente ignorar. O que eu quero dizer? Eu posso consumir a mesma mensagem diversas vezes. Eu não vou ter dados duplicados. Isso significa ser idempotente. E a gente entra no ponto importante, né? Quando eu devo utilizar filas? Vamos pensar que você tem pedaços do seu fluxo que não necessariamente necessitam ser síncronos. Por exemplo, envios de e-mail, push notifications, que é quando você abre seu celular e fica chegando aquelas notificações, processamento de imagem, conversão de vídeo, geração de PDF, tudo isso são coisas que podem ser feitas de forma assíncronas, ou seja, ela não depende de um fluxo de ponta a ponta síncrono para ser executado. E aí um exemplo de quando não utilizar filas. Por exemplo, login. Eu estou entrando com meu usuário e senha. Eu não preciso de uma fila que vai receber essa mensagem, porque é um fluxo que ele tem um começo, meio e fim. Ele não depende de nada externo para funcionar. Por exemplo, consultar saldo, buscar produtos. Então, por exemplo, quando você entra na Amazon lá da vida, quando você busca um livro, não necessariamente, você não precisa daquilo seja um fluxo que depende de filas, porque eu vou entrar, vou receber uma requisição, ir lá no banco, buscar esses dados e já devolver para o meu cliente. Eu não preciso de nenhum processamento externo para te entregar o dado. Ou seja, tudo que precisa de uma resposta imediata não necessita de filas. E tudo que depende de consultar serviços externos que não respondem de forma imediata, você pode usar uma fila. E assim, só dando nomes, né? Tem diversos serviços de filas. Por exemplo, que é o que a gente vai tratar nesse vídeo, que é o RabbitMQ. Você tem o Apache Kafka, você tem o Amazon SQS, você tem o Azure Service Bus, você tem o Google PubSub. Então assim, você tem N serviços de filas, tá? E cada um com a sua peculiaridade. E por último, pontos que são importantes que a gente não pode ignorar quando a gente trabalha com fila. O primeiro é achar que tem que ter fila em tudo. Nem tudo necessita de filas, como eu já acabei de mencionar. Segundo, ignorar a idempotência. Se você está ignorando a idempotência, você está com grandes ou quase que 100% de chance de você gerar dados duplicados ou triplicados ou quadruplicados no seu sistema. Por último, não menos importante, é não configurar um retry, que é aquele ponto que eu mencionei. Se o sistema cair, ele vai retentar algumas vezes. E também não configurar dead letter. E aí, um ponto que eu acabei esquecendo de comentar, né? Quando a gente trabalha com filas e tem vários consumidores, um ponto que tem que levantar é que não necessariamente a ordem do que está sendo consumido ou processada vai se manter.
Por quê? Vou voltar aqui para o ScholarDraw só para exemplificar esse ponto. Eu vou gerar aqui uma nova lista só para exemplificar, né? Então, aqui, 1, 2, 3, 4. Aí vamos pensar que a gente tem consumidor 1, consumidor 2 e consumidor 3. Vamos pensar que o consumidor 1 pegou essa mensagem, consumidor 2 pegou essa, consumidor 3 pegou essa. Mas, então essa mensagem aqui ela é a 1, essa é a 2, essa é a 3 e essa é a mensagem 4. Ou seja, logo de cara na minha fila, 3 mensagens já foram consumidas por 3 consumidores. Porém, vamos colocar um problema aqui. A hora que o consumidor 2 e o 3 foi processar a mensagem do 3 falhou e como ela tem um retry, ela voltou para a fila. Então aqui, ó, a gente vai ter uma nova mensagem. Opa. Que seria, vou até colocar um X aqui só para ficar claro que ela foi consumida, mas não foi processada, tá? Então aqui ela voltou a mensagem 3 e a mesma coisa aconteceu com o consumidor 2. A mensagem ela voltou para a fila. Então isso que significa quando eu tenho múltiplos consumidores, não necessariamente a ordem vai se manter. Porque nesse caso, se a gente for olhar aqui, a ordem ficou 4, 3, 2. E no caso aqui a mensagem ela foi consumida, tá? Então isso é algo que vale deixar claro. Então vamos lá, para não enrolar muito aqui, né? Então aqui eu vou criar nosso... Gente, eu não vou criar com nenhuma arquitetura específica, tá? Só como é uma demonstração, vou criar algo bem rápido para não enrolar muito essa parte de arquitetura de sistemas, tá? Aqui de como deve ser organizado o nosso código. Então aqui eu vou mudar só de Common.js para Módulo.js, para que eu possa usar a forma de import. Aqui eu vou falar que eu quero importar o Express. Ótimo, import Express from Express. Criar meu app, módulo JSON. Boa. Então aqui eu basicamente já instanciei minha conexão com o Mongo. E o que falta aqui é eu subir o meu container Mongo. Então vai ser o meu Dockerfile. O que mais que eu vou querer ter aqui? Bom, vou querer ter nossa rota de login, né? Que é o que a gente exemplificou no vídeo. Então, para isso, eu vou ter o nosso app.post. Vai ser a nossa rota de API/login. Na verdade, não é login, né? Aí, aqui, vem a nossa parte, que é a nossa função assíncrona. Ela vai receber a nossa requisição, vai receber a nossa response. Vai fazer alguma coisa aqui e vai executar algum dado. Então, só para já ficar simples, eu vou colocar aqui uma função que vai ser a nossa função de login. Então, ela vai ser um const. Aí, aqui ela vai receber a nossa request response. E aí, da request, a gente vai pegar o const, que vai ser user, name e e-mail. Boa. Isso aqui vem do nosso body, tá? Então, por isso que eu dei um tab. Então, vou falar aqui só para ele criar um Docker Compose para exemplificar o que eu estou fazendo, tá? Aí, beleza. O próximo passo que a gente tem que fazer aqui é criar a nossa coleção do Mongo, que é para salvar esses dados. Então, a gente vai ter duas coleções, lembra? Uma vai ser a do nosso usuário e a segunda vai ser de idempotência. User esquema. Então, eu só dei um tab aqui porque o nosso esquema de usuário vai ser realmente username, e-mail e o password. Aí, o segundo que a gente precisa é a parte de idempotência. Então, vai ser idempo. Tem esse esquema, e aí, vou pensar se faz sentido ter um response. E só voltando aqui, eu estava dando mais uma olhada nessa parte de idempotência, e esse response aqui não faz muito sentido. O que esse cara deveria ser, na real, deveria ser um processed, né? Ou seja, se a nossa mensagem, nosso idempotência foi processado ou não. Então, aqui no caso, ele vai ser um type boolean, né? Aqui, então vai ser um type boolean required true. E o default dele vai ser falso, ou seja, eu crio esse ID de idempotência como falso. Ele só vai virar true quando o meu serviço for processado. E aqui o default dele é falso. E agora vamos já criar o nosso usuário. Aí aqui no caso a gente vai pegar o signup, né? Opa.
Então, vamos vir aqui, apaga esse código que a gente acabou de fazer e vai ser sign up. E por padrão, o Express, o post ele vai te retornar dois parâmetros, o request e o response, que são esses dois aqui. E ele vai injetar isso na sua função signup aqui, tá? Então, por isso que eu não precisei colocar nada aqui. Aí, aqui dentro, dado que já tem o user, e-mail e password, a gente vai chamar o Mongoose para salvar esses dados. Mongoose.collection.db. Vamos colocar coisa demais aqui. Insert one. Beleza. Isso aqui der erro, a gente retorna o status. Perfeito. E aí, qual que é o ponto? Fizemos a nossa API, a nossa função de cadastrar o usuário. A próxima coisa que tem que acontecer é publicar isso dentro do nosso Rabbit, ou seja, dentro da nossa fila. Para isso, a gente vai usar o nosso querido Rabbit, então vai ser o nosso Rabbit environment.createChannel. E aí, deixa eu ver se é isso que eu quero mesmo. É quase isso, com a diferença que eu não quero um username. O que eu quero é publicar um e-mail e uma chave de idempotência. Então, aqui a gente vai criar a nossa idempotência aqui. Então, vai ser const idempotência aqui. E aí, um ponto. Por que eu estou criando essa chave e não recebendo ela pela requisição? Sim, eu posso receber ela para requisição. Mas, como no caso, quem está iniciando o fluxo é esta API, o mais comum é você criar a sua chave de idempotência. Quando o seu serviço está no meio de um fluxo, é muito mais comum você receber essa chave. Então, aqui eu vou usar o UID. Então, no caso aqui no Mongo, a gente tem o UID v4. E aí até um ponto, né? Eu tinha até esquecido. O Node, nas versões mais novas, o gerar o UID já está interno dentro da própria biblioteca. Então, no caso, eu tinha falado do UID v4, mas a gente pode usar dentro da biblioteca de cripto. Então, no caso aqui, eu só precisei colocar um node crypto, random UID, e aqui embaixo, random UID. E aí aqui a gente vai ter a nossa idempotência key, e aí aqui eu coloco idempotência key. E aí tem um problema. Como a gente precisa consumir isso, eu preciso cadastrar essa idempotência key no meu Mongo. E em nenhum momento eu fiz isso até agora. Então, o que a gente precisa fazer é vir aqui e, de novo, Mongoose, idempotência, insert one, e aí o processo é de false. E aí, deixa eu ver se está tudo certinho. Tadadadã, tudo certinho. E, gente, tá essa linguiçona aqui, porque, de novo, não é um projeto production ready, é só para demonstrar o funcionamento de trabalhar com filas. E aí, a próxima coisa que falta a gente fazer é criar um consumidor, porque aqui a gente já está publicando, agora falta consumir isso. E só para dar uma adiantada, acabei até já fazendo essa parte aqui do consumer, é o que foi feito aqui no nosso consumer, né? Então, se você for ver, ele é igual ao nosso app, a única diferença é que aqui, em vez de ser uma API, vai ser um consumidor. E no caso, a gente vai ter a nossa função de processar mensagem, que ela vai se conectar na coleção de idempotência, vai fazer um find one na nossa idempotência key, e lembra que eu falei, dado que a gente tem uma chave de idempotência, a gente precisa saber se ela foi processada ou não. Se ela foi processada, a gente vai fazer o skip, ou seja, a gente vai pular essa parte, porque se eu mandar 50 vezes, eu não tenho que enviar 50 e-mails. E caso ela não tenha sido processada, a gente só vai fazer um log aqui. Eu não vou enviar um e-mail nessa função mesmo, vai ser só um exemplo. Se eu quisesse enviar um e-mail, eu poderia usar a biblioteca do Node, que é o Node Mailer, ou usar a Resend, que é uma plataforma que você cria uma conta e você tem uma chave de API, e a partir dessa chave você pode enviar e-mails. No nosso caso aqui vai ser só um console log para exemplificar o envio de e-mail. Então, beleza, essa aqui vai ser a nossa função que vai processar as mensagens, e o mais importante é que o nosso consumidor tem que escutar mensagens. Então, tem a nossa função de start, e o que ela vai fazer? Ela vai criar conexão com o Rabbit, depois ela vai se conectar na fila, declarar qual que é a fila, que no caso é a mesma que a gente publicou. Aqui, cadê?
É aqui, user signup kiwi. Então a gente publica para essa fila e consome dessa fila. E aí, como... Então tá aqui, né, o nosso kiwi e nosso message handler. Esse cara aqui é o cara que vai executar a função quando receber a mensagem na fila, tá? E aí um ponto importante. Lembra que a gente fez um stringify para enviar a mensagem? Ou seja, a gente envia a mensagem como uma string. Então, se a gente envia a mensagem como uma string, na hora de consumir, a gente tem que fazer um parse dessa mensagem. E o parse é nada mais, nada menos que o nosso JSON.parse no body da mensagem que foi enviada. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu sei de falar. E aí, no caso a gente chama o nosso process, né? Que é a função que eu acabei de explicar como que ela funciona. E tem um ponto que eu esqueci de falar, né? No final da data que a gente processou a mensagem, a gente atualiza ela. E chega de enrolar, vamos mostrar isso aqui funcionando na prática. Então vamos lá, né? Abri meu terminal aqui e vou mostrar como executar esse projeto. Dado que eu estou rodando isso aqui com o Docker e eu tenho um Docker file, eu posso simplesmente chegar aqui, dar um Docker compose up. E aí, bom, o que está acontecendo agora? Eu não tenho a imagem do Rabbit localmente na minha máquina e nem do Mongo. E o que o Docker está fazendo? Ele está pegando essas duas imagens e baixando para construir os meus dois containers. Bom, se você não sabe o que é container, pensa que eu estou pegando o meu serviço e empacotando ele e criando uma mini máquina virtual. É que nesse caso a gente está criando 3. A primeira aqui vai ser para o nosso Mongo, que é o nosso banco de dados. A segunda imagem que vai ser para o nosso RabbitMQ, que é o nosso broker, que vai ser o cara que vai ficar enviando e recebendo as mensagens. E a terceira imagem, que vai ser o nosso serviço de fato, que é o nosso app. Boa, acabei de rodar aqui o Docker Compose Up, então os nossos containers já subiram. E como eu estou no Windows, a gente tem o Docker Desktop. E aí aqui eu posso olhar os meus containers. Então eu tinha falado que eram 3, mas na real eram 4, porque eu esqueci do nosso consumidor. Então aqui é o nosso app que vai publicar e o nosso consumer que vai consumir. Aí quando a gente clica dentro deles, a gente pode ver os logs, que no momento não tem nenhum. E aí, bora testar. Então a gente vai aqui no nosso Postman, a gente tem que dar um sign in, que legal. Perfeito, fez o login. Aí agora a gente vai criar uma nova HTTP. Lembra que a gente criou um método post, né? Aí então aqui vai ser a nossa rota de... Então vai ser localhost. Aí aqui no nosso caso é a porta 3000, se eu não estou enganada. Deixa eu olhar aqui no Docker. Porta 3000. Beleza, localhost, 2 pontos. 3000 barra API barra signup. Eu acredito que seja só isso a nossa rota. E aí o que a gente tem que mandar no nosso body? 2 coisas. Na verdade, 3, né? A primeira que é o nosso username, e-mail, password. Eu vou copiar esse cara. Eu venho aqui no nosso body, coloco aqui raw, em vez de text, é JSON. Aí, coloco esse brother aqui. Isso aqui tá errado, a gente coloca assim, assim, assim. 2 pontos, username vai ser bigode. Como a gente não valida nada, aqui vai ser bigode, arroba email.com. E a nossa senha vai ser a senha mais forte do mundo, que vai ser a senha 1234. Dado que isso aqui tá feito, a gente dá um save aqui, só para salvar essa rota, e ele tá demorando a vida, a gente dá um send aqui. O que esse send tem que fazer? Ele tem que ser capaz de pegar essa requisição e enviar para o nosso Docker Container, e o nosso container vai responder esse cara. Tinha dado um problema aqui, porque o meu VS Code ele simplesmente decidiu reiniciar. Então eu dei um post novamente aqui e a gente vai conseguir acompanhar essa requisição. Bom, ele deu um erro que ele não conseguiu desconectar, exatamente porque o nosso serviço caiu. Aqui eu estou subindo ele de novo, dei só um play aqui. Então se a gente entrar aqui no app, a gente vai ver que ele está conectado. Deixa eu limpar esse log.
Deixa eu entrar aqui no nosso consumidor. Deixa eu limpar, beleza, está conectado. Então, se eu der um post de novo, é para ele responder com 200. A gente já recebeu, tanto que foi em 221 milissegundos. E se olhar aqui no nosso Kiwis, ele já processou o e-mail e também no nosso app, ele já logou que foi publicado. Então, é muito rápido. Então, até um outro ponto, se eu até mudar aqui, colocar bigode e mudar o nosso e-mail, colocar mais um ponto .com aqui, tá? Só por exemplo. Eu dar um send de novo. Ele executou mais rápido ainda, foi em 45 milissegundos. E, de novo, se a gente olhar aqui, ele já vai ter publicado a mensagem. Aqui, na verdade, já consumiu e aqui foi o cara que publicou. E aí, só para demonstrar a parte de idempotência. Eu fiz uma nova rota que eu chamo ela de replay. E por que replay? A partir do momento que a gente publicar a mensagem na fila, lembra que a gente só publica aqui na fila o e-mail e a chave de idempotência, né? Cadê? Aqui, e-mail, chave de idempotência. Nessa nova função de replay, ele vai publicar 5 vezes a mesma mensagem. Ou seja, a primeira é para enviar o e-mail e as outras 4 é só para ele dar o skip. Então, deixa eu duplicar aqui essa rota. Duplica essa rota. E vou só pegar a rota final, que é a API Signup Replay. E aqui a gente adiciona um /replay. E aqui, ao invés da gente mandar username, porque a gente não vai salvar no banco, é só para mostrar um replay, a gente vai enviar exatamente apenas o e-mail e quantas vezes a gente quer de replay. E aí, nesse caso, eu vou colocar aqui de replay, eu quero 10 vezes. Vamos supor que a gente está reprocessando a mensagem 10 vezes. Como ela é idempotente, só é para enviar um e-mail. E não é replay, é times. Falta de atenção minha. Times. E ela é um post. E eu esqueci. Post. Vamos dar um send. Ela deu status 200 ok. Ou seja, ela diz que ela publicou 10 vezes para essa idempotência aqui e para este e-mail. E demorou 83 segundos. O porquê demorou 83 segundos, demorou mais do que a outra, que era 45, porque aqui a gente publicou 9 vezes mais do que a outra. Então, a gente tem esse tempo a mais de milissegundos. As mensagens enviadas. E vamos olhar aqui. Exatamente. Ou seja, 1, 2. Isso aí mesmo, ó. A gente enviou a requisição daqui. Ou seja, nosso usuário ter sido criado, que é essa primeira. E a segunda que a gente enviou 10 vezes, então a primeira ele processou. E as outras 9 foram skipadas, exatamente por causa do nosso idempotência key, ou seja, nossa chave de idempotência. E é por esse motivo que a gente tem que ter uma chave de idempotência, tem que validar isso, porque caso contrário, igual foi aqui, né? A gente fez de propósito de enviar 10 vezes. Mas se o usuário ficar clicando lá 15 vezes o botão de criar conta, se a gente não tiver uma chave de idempotência, não tiver cadastrado um único ID do nosso lado do banco, a aplicação não quebraria e a gente estaria enviando e-mail duplicado para o mesmo usuário. E bom, se você ficou até o final e você gostou do tipo de conteúdo que eu estou produzindo, toda semana eu estou produzindo conteúdo de tecnologia voltado mais à programação e não tanto focado a IA. Mas se você gostou, se inscreve no canal e deixa o like e eu te vejo no próximo vídeo. Se você está curtindo esse conteúdo, te convido a se inscrever no canal, deixar o like, porque isso me ajuda bastante a crescer o canal e me dá um gás para continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês.